Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao 6º episódio das Segundas de Conversa. Rosalia Vargas, estamos em direto do Pavilhão do Conhecimento. Viva, boa Muitos noite. de nós, boa noite, muitos de nós conhecem o Pavilhão do Conhecimento e a rede de Centros de Ciência Viva como centros de ciência ou como museus, mas a vossa atividade vai muito além disso, correto? É verdade, vai mesmo. E vai não só porque temos uma rede de centros de ciência viva em todo o país, são já 21, mas também porque dinamizamos atividades com escolas diretamente. Aliás, começámos quando ainda nem havia este pavilhão do conhecimento. Há quantos anos? Há 26, estamos no 26º ano de trabalho da Ciência Viva. E vamos comemorar este ano 23 anos de pavilhão. Portanto, começámos antes, quando ainda não sabíamos que íamos ter uma rede de centros de ciência viva. E, portanto, o trabalho é muito desenvolvido e ainda continua a ser, com escolas, sempre em colaboração com a comunidade científica, com universidades, com institutos politécnicos, com unidades de investigação e, de facto, também com todos estes parceiros fazemos atividades de verão. Vem aí a Ciência Viva no verão, com a astronomia, a geologia, a biologia, muitas outras toda ações. A ciência reunida. É verdade, toda a ciência. E, portanto, é muito ciência e sociedade e na sociedade. E é isso que nos move. Quanto mais parcerias, melhor é o resultado. E que bela parceria temos aqui hoje. Obrigado por acolherem este programa da Liga Portuguesa contra o Cancro. Não podíamos ter melhor parceria do que convosco, com este programa e com as investigadoras. Por falar em investigadoras, não posso deixar passar à margem deste nosso curto encontro a expressão investigação. Onde é que a vossa missão se cruza com a investigação? É só mesmo pela parceria, porque nós não somos uma unidade de investigação, nem fazemos investigação. Diretamente, mas diretamente, acabam não. por estar envolvidos. Sim, ou sempre, relacionados com... E temos um conjunto de dados, e hoje os dados são muito importantes, não é? Temos aquilo a que chamamos um arquivo Ciência Viva, que é mesmo um arquivo vivo para quem quiser saber a história da educação e cultura científica em Portugal, pelo menos nos últimos 25 anos, numa ligação estreita com tantas instituições. Trabalhamos com o Ministério da Educação, com as autarquias, com empresas, com um número muito grande de instituições e pessoas. Importa lembrar, porque estamos aqui neste espaço também, o professor Mariano Gago, que foi de facto o nosso criador e mentor, dizia sempre: ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. E parece-me um ótimo remate para dar início. É mesmo bom, é trabalhar em parceria que se consegue fazer. Sem dúvida. Coisa. Os anos passam, mas a ciência está viva e recomenda-se. Cada vez mais viva e recomenda-se. Muito obrigado, Rosalia Vargas, pelo vosso acolhimento a este programa. Este, como disse, é o 6º programa das Segundas de Conversa. Começámos em janeiro, num serão muito bem passado, com o professor Sobrinho Simões, que viajou do Porto para se encontrar connosco no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Colocámos-lhe a questão se o cancro é ou não é uma história natural, um episódio que fizemos em janeiro e que pode rever nesta página de Facebook. Depois, no mês a seguir, em fevereiro, foi a nossa vez de viajar até ao Porto. Fomos até ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, conhecido como I3S, para conversarmos com Carla Oliveira, especialista em oncobiologia e biologia e genética, em oncobiologia e genética, assim aqui é, para tentarmos perceber se meu cancro, minha herança. Outro episódio que pode rever nesta página. Depois, em março, viajámos até Coimbra e passámos uma noite muito agradável com 2 convidados. Por um lado, Gustavo Carona, médico, e Carlos Filhais, especialista, físico e especialista em comunicação de ciência, para colocarmos essa questão precisamente à ciência. Ciência para que te quero. Em abril, porque calhou este nosso episódio no dia 25 de abril, organizámos no posto de comando do Movimento das Forças Armadas em Lisboa um golpe contra o cancro do pulmão. O comandante desta operação foi Duro da Costa, pneumologista, e olhámos o cancro do pulmão a 360 graus. Passaram-se os meses, chegámos a maio, foi o último episódio, e aqui olhámos para o sol, com toda a moderação e cuidados, claro, para percebermos mais sobre o cancro da pele e se o sol é um amigo ou um inimigo. Sol amigo, ou um inimigo ou um aliado. Assim é que é. Neste episódio, este episódio de maio, contámos com 4 convidados. Por um lado, Rui Miguel, professor de Engenharia Têxtil, para nos vestirmos melhor contra a radiação ultravioleta, o astrofísico Pedro Mota Machado e 2 dermatologistas. Por um lado, Cecília Moura, especialista e
acho que posso dizer, conhece o cancro da pele como ninguém, trabalhando há muitos anos no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, e ainda outro dermatologista, mas aqui também na qualidade de membro da direção do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro, Rui Oliveira Soares. Foi, portanto, um episódio que, se viu, pode rever, ou se não viu, ainda vai a tempo de acompanhar, em que olhámos o Sol a 360 graus. Estou a fazer este recapitular da matéria dada, precisamente porque nestes 5 episódios que passaram, não conversámos sem tocar na palavra investigação. E por isso pareceu-nos interessante abrandarmos um bocadinho o ritmo das segundas de conversa e dedicarmos uma noite somente para olharmos para a investigação. É por isso que vai acontecer no episódio de hoje, das segundas de conversa. Vamos perceber se os investigadores estão ou não estão pela nossa saúde e qual é que é o contributo real da investigação, sobretudo no que toca à saúde e à luta contra o cancro. Vamos a isso, estão no ar, as segundas de conversa. Boa noite e bem-vindos ao 6º episódio das Segundas de Conversa, feito em direto do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. No episódio de hoje vamos procurar uma resposta para a questão: investigadores, pela minha saúde? Digo pela minha e pela sua, naturalmente. Para tal, convidámos duas especialistas nestas matérias de áreas muito diferentes. Por um lado, temos Maria Gomes da Silva, médica hematologista que, às tantas, se foi debruçar sobre a investigação, e, por outro lado, a bioquímica e bióloga Mónica Bettencourt Dias, que, sendo primeiramente investigadora, acabou por se debruçar e virar um pouquinho para a medicina. Vamos, portanto, conhecer estes dois lados. Maria Gomes da Silva, boa noite. Mónica Bettencourt Dias, obrigado por estarem connosco. Já se serviram de chá, já temos o chá. Pareceu-nos interessante que neste serão, em que já é a tradição também, a esta hora, convidarmos, e obrigado por estarem connosco, especialistas para tratar alguns temas relacionados com a missão da Liga Portuguesa contra o Cancro. Já é hábito tomarmos o chá, para hoje parecer-nos oportuno fazermos um jogo de cartas. Parece-vos bem? Aí em casa também saiba que pode jogar. Para isso basta utilizar a caixa de comentários, deixe-nos a sua opinião e as suas perguntas. Tentaremos incluir os seus contributos nesta discussão. Trago, portanto, as cartas. O jogo é simples e tem uma particularidade, é que ninguém perde, todos ganham. À medida que vou tirando uma carta, temos aqui alguma pista de discussão e vamos ver no que é que dá. Preparadas? Preparadas. Mónica, dou-lhe a honra de tirar, se calhar, a primeira carta. Obrigada. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Parece-me uma boa forma de começarmos este episódio. Eu acho que foi muito parco nas palavras ao introduzir a doutora Mónica Bettencourt Dias e a doutora Maria Gomes da Silva. Para quem nos acompanha lá em casa, acho que muitas pessoas só disse que era hematologista, que era investigadora. Se calhar vou fazer aquela pergunta habitual de quando pessoas se conhecem num café ou à volta de um chá, que é sempre aquela pergunta: como é que te chamas? Isso já sabemos. O que é que estudou e o que é que faz? Podemos começar, se calhar, pela Maria Gomes da Silva. O que é que faz atualmente e o que é que estudou? Bem, o que estudei, como disse muito bem, eu sou médica, portanto o que estudei foi medicina, para começar. E depois o curso de medicina é longo e depois tem alguns componentes de, enfim, internato geral, etc. E depois tive que escolher uma área de especialidade, escolhi a hematologia muito rapidamente, depois de ter começado o meu treino específico em hematologia. Tive uma oportunidade que foi muito boa para mim, fui para os Estados Unidos, onde trabalhei, enfim, no âmbito de um projeto mais de translação e não num projeto de investigação clínica, onde estive quase 3 anos, deu-me uma experiência inestimável, pelo menos de perceber o que é que se passa dentro de um laboratório, pelo menos isso, e deu-me a oportunidade de fazer o trabalho que depois acabou por levar ao meu doutoramento. Regressei ao Instituto Português de Oncologia e lá continuei e continuo, enquanto hematologista, enquanto médica, com uma área de interesse muito bem definida, ou seja, eu sei exatamente o que é que gosto de fazer. Se posso perguntar? Sim, pode. Eu gosto muito, eu trabalho em linfomas. Linfomas são tumores de linfócitos. São um tipo particular de glóbulos brancos que circulam no nosso sangue, vive nos nossos gânglios linfáticos e também noutros sítios do corpo, e quando se avariam, quando há uma desregulação do crescimento ou da morte, formam tumores, que chamamos de linfomas. São muito, muito diversos, muito heterogéneos, são neste momento a minha área de
trabalho, e de gosto, e de interesse e de entusiasmo, à volta dos quais eu tenho procurado desenvolver o trabalho de investigação que posso. Muito diferente, enfim, do meu percurso inicial e daquilo que comecei por fazer mesmo no âmbito da investigação quando fiz o meu doutoramento. Muito diferente. Mas... Hematologia, assim trocando por miúdos, para leigos peço como desculpa, claro. Hematologia é a especialidade que estuda doenças do sangue, sendo que, para mim, estuda, porque eu trabalho no Instituto Português de Oncologia, eu trabalho com as doenças malignas do sangue. Tumores líquidos é consigo? Sim, se gostar de os classificar dessa maneira, eu costumo pensar mais na biologia. Não, era só para depois fazer aqui um contraponto daqui a pouco com os tumores sólidos. Mas tem razão, eles não são tão líquidos assim, vamos ser sinceros. Alguns, as leucemias, por exemplo, de facto, normalmente surgem, vivem as células na medula óssea e depois entram e circulam no sangue, na maior parte das vezes, não sempre. Outras doenças, o mieloma múltiplo invade a medula óssea, por vezes está fora da medula. Os linfomas estão habitualmente nos gânglios linfáticos ou noutras estruturas que têm ou adquirem tecido linfático. Sim, essa é a minha área de trabalho. Mas há muitas doenças. A hematologia não é só isso, de maneira nenhuma. Trata também. Claro, mas no seu caso está mais dedicada a. Eu estou mais dedicada a tumores malignos, exatamente. Mónica, o que é que faz e o que é que estuda? No meu caso, eu quando estive para escolher o curso que queria fazer, estava muito indecisa entre a bioquímica e a investigação ou a medicina. E cheguei a fazer tudo para fazer um ou fazer o outro. E no final, ao falar com pessoas dos dois cursos, decidi, não, eu quero é mesmo fazer investigação porque quero me dedicar a um problema e só pensar nesse problema. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o curso de bioquímica, fiz doutoramento em regeneração do coração em salamandras, porque regeneram tudo e mais alguma coisa. E depois fui fazer um pós-doutoramento na proliferação de células, as duas coisas no Reino Unido. Portanto, ao todo tive 9 anos no Reino Unido, Londres e Cambridge. E voltei para Portugal para ter o meu grupo de investigação e estudar como é que as células se multiplicam. E as células multiplicarem-se é algo fundamental, desde quando há a fertilização do ovócito, não é? E gera-se um embrião e a multiplicação das células necessárias para formar um bebê, seja em processos malignos onde há multiplicação de células ou não deveria haver, formando um cancro, não é? E eu estive sempre muito interessada, e estou, como é que este processo é regulado, e nomeadamente as estruturas dentro das nossas células que regulam este processo. E ao estudar estes processos fundamentais, também, a certa altura, surgiu um projeto com uma médica oncologista, a doutora Paula Alves, do IPO, Paula Chaves, desculpa, Paula está aqui também, e que com a ideia de olharmos para estas estruturas que nós estudamos dentro das células e percebermos o papel destas estruturas em tumores. E foi aí que nasceu também este interesse de passar da investigação mais básica, de perceber como é que as células se multiplicam, a perceber como é que este processo pode estar descontrolado no cancro e como é que isso nos pode dar pistas que sejam úteis em relação ao cancro. Onde é que trabalho, também posso dizer que é diretora do Instituto Gulbenkian, disse bem, Gulbenkian de Ciência, que também gera alguma controvérsia se é Gulbenkian, se é Gulbenkian. Sim. Mas na linha telefónica, quando a pessoa liga, dizem Gulbenkian, portanto eu acho que na linha telefónica é que dizem bem. Já temos então aqui uma ideia de com quem é que este programa anda, só também para deixar claro, a Mónica nunca trabalhou com a Maria, nem a Maria com a Mónica. Não, diretamente não. Diretamente não. Portanto, temos aqui duas versões ou duas visões isentas uma da outra, o que nos leva, desde já... Mas já tivemos aqui algumas ideias à discussão antes. Já tivemos, não é? Porque a investigação também nasce assim, a investigação é assim, tem a ver com pôr pessoas em contacto, falarem umas com as outras, vêm de áreas diferentes, é aí, nessa interseção, que saem ideias novas. Oxalá daqui a uns tempos, ou daqui a uns anos, estejamos a falar do que é que nasceu deste serão de segundas de conversa. Exatamente. Eu não consigo chegar até... Não, deixe-te ficar, passando o baralho até assim, pode tirar a de cima. Ou de baixo. E o que é que temos para agora? A necessidade aguçou o engenho. Que é uma outra maneira de perguntar se a necessidade, ou se foi a necessidade, neste caso, que as levou até à investigação, ou que outra causa é que as levou até à investigação, se foi a necessidade ou não. Do conhecimento. Necessidade do conhecimento. A curiosidade. A curiosidade. É mesmo. Eu acho que a curiosidade é aquilo que qualquer investigador tem. É aquela coisa de termos uma pergunta e não pararmos enquanto não estivermos mais perto da resposta a essa pergunta.
Concordo. Acho que isto também vem um bocadinho da forma como somos, ou seja, a investigação é uma coisa natural para algumas pessoas, pode naturalmente não ser tão espontânea para todos. Eu não saberia viver ou trabalhar no meu dia-a-dia sem incluir no meu dia-a-dia a investigação. A forma como li esta frase até foi um bocadinho diferente, foi dentro das várias áreas a que uma pessoa um dia se pode dedicar. Eu lembro-me quando voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei em ontogenia, ou seja, na forma como se geram ou geravam determinado tipo de linfócitos. Confesso que era uma coisa que me interessava muito a mim, enquanto estava a fazer o meu trabalho e o grupo onde eu estava e as pessoas com quem trabalhava, e eu voltei para Portugal e ninguém estava rigorosamente nada interessado na ontogenia dos linfócitos NK. Foi pioneira em Portugal? Não, quer dizer, trabalhei durante algum tempo nessa matéria, mas o que eu tive foi que procurar assuntos que me interessassem não só a mim, mas que interessassem os outros. Ou seja, a necessidade de ter parceiros, de ter com quem falar, de ter sinergias, de ter... levou-me por outros caminhos que não aquele onde eu tinha começado, muito obviamente. Quem é que nasceu primeiro? Foi a médica ou a investigadora? No seu caso, Excelente não no geral. Pergunta. Acho que fomos nascendo ao mesmo tempo, mas provavelmente foi a médica. A primeira vez que fui confrontada com a oportunidade, com a possibilidade, com a ideia de alguém propôs, não queres experimentar, vem, procuramos uma bolsa. Eu pensei, eu não vou ser capaz de fazer isto. E depois, claro que me disseram que nós somos capazes de tudo, temos que aprender, não é particularmente complicado, e não é, tudo se aprende, sobretudo quando se gosta, mas eu penso que talvez tenha começado como médica, não saí dessa experiência como entrei, de forma nenhuma. Saí bem diferente, ou seja, saí a olhar para a medicina de uma maneira bastante diferente, não há dúvida nenhuma. Mónica, quando decidiu, ou quando o seu caminho se conduziu para a investigação, já tinha uma ideia de que queria chegar a estas áreas sobre as quais se debruça hoje, ou não? Eu acho que estamos sempre abertos a novas áreas. Acho que a pessoa, no fundo, apaixona-se por certos tópicos e fica obcecada por esses tópicos, e há certos tópicos que realmente não paro de pensar neles, mas às vezes a discussão com outras pessoas ou a leitura de alguma informação leva-nos a pensar noutras fronteiras do conhecimento e mudamos. Às vezes mantendo um bocadinho da paixão antiga, mas mudando o caminho para a paixão nova. Acho que há áreas onde esta área, a interface entre a pergunta que está mesmo na fronteira e a parte em que temos algo que pode ser mais aplicado e pode resultar em algo para a sociedade, podem ser abordagens muito diferentes e desafios muito diferentes. Eu acho que com a idade a pessoa também sente que é importante ter algum impacto ou pelo menos sabermos que se fizermos alguma coisa que possa ter impacto, somos responsáveis por isso. Temos que garantir que esse impacto aconteça ou que fazemos tudo para ele acontecer. Mas acho que há sempre pelo menos no meu caso, este equilíbrio entre a grande pergunta e que pode não ter aplicação nenhuma, mas que é mesmo ali na fronteira e algo que pode ser um bocadinho mais aplicado e pode ter um impacto mais imediato. É curioso utilizar a palavra conhecimento, nós estamos hoje no pavilhão do conhecimento por acaso. De facto, são dois conceitos que são indissociáveis, o conhecimento e a investigação. Sem dúvida. Concordam. Vamos à próxima cartada. O hábito faz o monge. O que é, na prática, o investigador? Já temos estado a falar de investigação, de investigar, de investigador. Se calhar até algumas pessoas ficaram desiludidas ao ver este aparato tão simples. Se calhar esperavam um laboratório e fumos e bicarbonato de sódio a reagir com vinagre e cabelos em pé. E batas brancas. E batas brancas e óculos e fumos, cabelos brancos. E faíscas. Na prática, também... E dois homens. Exato, e dois homens. Temos duas mulheres. Naturalmente dependerá da pessoa em si e do meio no qual faz a investigação. Mas, no geral, ou se preferirem falar dos vossos casos, estamos a falar é numa biblioteca, é na internet, é de facto com vapores e faíscas, é com microscópio. Como é que se faz a investigação? Posso começar? Ou o seu dia-a-dia, se preferir. Sim, no nosso caso é realmente o ambiente. Eu acho que a grande diferença e aquilo que surpreende toda a gente que vai ao nosso Instituto de Investigação é a quantidade de gente jovem, muito jovem, de 20 e tal anos, e o ambiente descontraído com que se faz investigação. E depois, no caso das áreas da biologia, a maior parte de serem mulheres,
que é a verdade do nosso mundo, acho que na medicina também Igual, é assim. igual. Portanto, isso realmente, e sobretudo a parte das mulheres, acho que já a maior parte das pessoas sabem, mas a parte da juventude, as pessoas ficam mesmo surpreendidas de ser um ambiente assim tão jovem. E é o laboratório, os microscópios, muitos equipamentos diferentes para além dos microscópios com que trabalhamos e que são necessários, no fundo, para fazer perguntas à biologia. Mas são pessoas assim que saem à rua. Exatamente. Como todos nós. E que não têm os cabelos em pé. Exatamente, como todos nós. E que vão almoçar fora e que não estão numa... Não, e acho que parte daquilo que a Maria estava a dizer, que é muito importante desmistificar isto, porque realmente as pessoas têm essa ideia, mas qualquer pessoa pode ser investigadora. Hoje em dia, até com a ciência cidadã, até os cidadãos podem participar em projetos de investigação. É um termo que deixamos aqui também para pesquisa. Não é tão complicado, falar, não é? Não é tão complicado e, portanto, desmistificar e mostrar que aquilo que fazemos não é tão complicado, qualquer um com vontade pode fazer, acho que é muito importante. Estes programas fazem parte disso. O que é que faz então, Maria, um investigador? É completamente diferente, mas... Lá está, dependerá da área e da pessoa. Claro que aquilo que eu faço é muito mais investigação aplicada e aplicada à clínica, embora passe por várias fases, e tenha outros componentes que são muito baseados em parcerias estabelecidas com pessoas que veem as coisas e os problemas de maneiras diferentes da minha e que me ajudam muito, e penso que é mútuo, nos ajudamos uns aos outros. Mas o meu dia-a-dia tem muito a ver com trabalho clínico. Eu sou de facto médica, vejo doentes. Os doentes ensinam-nos muito, ensinam-nos imenso, ensinam-nos as perguntas. Qualquer investigação, e isso acho que é comum entre mim e a Mónica e todas as pessoas que investigam, o que quer que seja, a primeira coisa que têm que ter é uma pergunta para fazer, ou duas perguntas, ou N perguntas, ou uma pergunta ramificada. E para nós, as perguntas vêm das preocupações do dia-a-dia. As preocupações do dia-a-dia normalmente vêm de ter um problema à frente que não somos capazes de resolver. Isto gera de uma forma que depois se complexifica muito projetos de investigação clínica, vou chamar de investigação clínica, porque isto tem, de facto, um significado mais ou menos específico. Nós queremos saber, por exemplo, como tratar melhor uma determinada doença, ou queremos saber como lidar com algumas complicações de algum tratamento, ou queremos saber qual é o mecanismo pelo qual algum tratamento funciona, ou não queremos saber nada de tratamentos e queremos caracterizar melhor a doença e estudamos, por exemplo, aspectos da epidemiologia, ou seja, as características de onde e como e em quem é que a doença aparece. Isso dá-nos ideias para partir para outras perguntas e para outros projetos. Portanto, o meu dia-a-dia, sinceramente, é chegar cedo. Eu não almoço muitas vezes, de facto, porque falta de tempo, sair tarde, ver doentes e ter tempo e encontrar tempo para pensar, estudar, ter perguntas, ter projetos, aliciar os meus colaboradores mais novos, como diz a Mónica muito bem, são a força, são o vigor dos nossos serviços, não só da investigação, também da atividade clínica, e pô-los a encontrar estratégias para responder a perguntas, tanto quanto possível, em colaboração. Essas perguntas nascem, percebi pela sua atividade clínica, daí naturalmente surgem perguntas, tanto quanto eu entendi, mas de onde é que podem surgir essas perguntas de investigação? Ou da observação do mundo que nos rodeia, em olhar para um fenómeno e perceber que isto é tão importante e não sabemos como é que isto funciona. E a pessoa, quer dizer, pode ser olhar para as estrelas, não é? E perceber a imensidão do universo, pode ser olhar para a nossa mão e pensar como é que ela se forma. E aí há muitas coisas que já se sabem, mas há outras coisas que realmente não temos ideia de como é que funciona. E na área da biologia, mesmo recentemente, ainda há grandes transformações a serem feitas, de coisas que nós achávamos que estavam mais que descobertas, de como é que nós temos a informação dos nossos cromossomas que passa a máquinas que existem nas nossas células, são as proteínas que fazem tudo aquilo que existe dentro do nosso corpo, e de repente há outros elementos ali que regulam completamente este processo e que nós não os conhecíamos, ninguém os conhecia, e que foram descobertos assim de repente. Portanto,
há transformações a acontecer que precisam de se perceber como é que elas funcionam, até porque depois muitas delas têm sido mostradas que estão relacionadas com a doença humana. E que, como vimos, pode também surgir num fugaz e fortuito encontro como o desta, Exatamente. Como o desta noite. Mónica, só para rematar, e assim brevemente, disse que tem muitos jovens no Instituto Gulbenkian de Ciência. A que é que se deve? Também disse que tem muitos, pergunto-lhe, em primeiro lugar, a maior parte são jovens, é isso? A maior parte são jovens. Jovens E uma coisa que eu não disse também é que são pessoas que estão a fazer o doutoramento, que é a seguir a acabarem o curso universitário, portanto são pessoas com 22, 23 anos, 24, e depois a seguir ao doutoramento são pessoas estão a fazer o que nós chamamos de pós-doutoramento, estão a fazer investigação e têm 28 anos, 29, 30, portanto são todos jovens, não é? E um elemento engraçado também da ciência e que é extremamente importante é a internacionalização. Nós temos à volta de 44 nacionalidades no Instituto Gulbenkian de Ciência. E isto vem, aquilo que estávamos a dizer, de estar uma médica e uma bióloga a falar, este choque de ideias também acontece de pessoas vindas de sítios diferentes, não é? Que pensam de maneira diferente, porque cresceram em culturas diferentes e, no fundo, podem ter perspectivas diferentes sobre o problema que estão a abordar. E, portanto, esta questão da internacionalização, de trazer pessoas de culturas diferentes, de sítios diferentes e pessoas que foram treinadas em sítios diferentes, traz perspectivas muito importantes para a investigação. Portanto, é o outro elemento que faltava dizer. Mais uma cartada? Não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. De certa forma já fomos respondendo a esta questão. Como é que são, por exemplo, no caso do Instituto Gulbenkian de Ciência, os laboratórios? E o que é que se faz? Até lhe posso perguntar, se calhar, um exemplo concreto de algum projeto que possa contar, que esteja a decorrer. Sim. Eu acho que o parecer, também estava a pensar aqui, há um ângulo interessante, até relacionado com o espaço que estávamos a falar. Por exemplo, os nossos espaços são espaços abertos. São espaços abertos e que confluem num sítio comum. Isto tudo porque o ser promover a colaboração também faz parte do parecer que promovemos a colaboração, ou seja, que o espaço conduz ao comportamento. Do ponto de vista de projetos de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência, estamos muito interessados em perceber como é que o nosso corpo funciona e também no contexto do ambiente que nos rodeia, um ambiente que sabemos que está em permanente mudança. Há várias pessoas do nosso Instituto que estudam como é que, no fundo, o nosso corpo reage a este ambiente, em particular os micróbios que vivem neste ambiente, que sabemos que hoje em dia são muito importantes para definir quem somos, são muito importantes, por exemplo, a pandemia, mas até mais recentemente sabe-se que os micróbios que estão dentro de nós também são importantes para determinar se somos suscetíveis ou não a certos tratamentos para o cancro. Agora, voltando à conversa de hoje em dia. Portanto, diria que eu acho que um dos tópicos interessantes é esta relação nossa com os micróbios, que eu até que nunca tinha estudado micróbios, agora também comecei a estudar vírus e a relação com as estruturas celulares que estudamos. Maria, no seu caso, estamos habituados a pensar numa médica como estando num hospital e, portanto... E é o caso, e é o caso. E está, com certeza. Mas imaginamos apenas isso, não temos uma imagem Exatamente. De como é que será a médica investigadora. É assim, muito objetivamente, há uma coisa que não podemos perder a noção. Para fazer investigação é preciso tempo. É preciso tempo. Não podemos estar... não podemos usar todo o tempo do nosso dia na chamada atividade assistencial, que é aquilo que as pessoas melhor conhecem dos médicos, que é tratar doentes ou organizar formas de cuidar dos doentes. Tem que haver tempo para fazer investigação. Devo dizer que nós muitas vezes inventamos este tempo onde ele não existe. Isto é, infelizmente, não acho que seja a forma como devia ser. Os médicos deviam ter tempo protegido, dedicado, até mesmo para aprenderem a gostar. Eu tive a enorme sorte de ter um tempo completamente dedicado e de ter aprendido a gostar. Se as pessoas forem entrarem num ambiente de muita pressão, o hospital onde eu trabalho é um hospital onde se vive sob pressão, provavelmente em todos os hospitais. E a área em que trabalhamos é uma área, enfim, demanding, digamos assim. Para quem chegou agora, estamos a falar do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. É certo. Acho que as pessoas precisam de ter tempo para dedicar à investigação. Eu consigo, sou talvez um bocadinho mais velha, consigo organizar um bocadinho melhor o meu tempo e consigo tentar dar, quando posso, às pessoas que me estão próximas, tempo para e, sobretudo, motivação para.
Muito do trabalho que nós fazemos de investigação relaciona-se com estudos clínicos, ensaios clínicos. Ensaios clínicos não são feitos, eu estou a falar de ensaios, vou-lhe chamar da iniciativa do investigador, é assim que lhe chamamos. Há ensaios que podem ser promovidos por diversas instâncias, não necessariamente pelos investigadores. A forma mais interessante para mim e mais motivadora de trabalhar é em estudos da iniciativa do investigador e preferencialmente da iniciativa de grupos de investigadores. Eu sozinha não sou capaz de ter uma ideia, construir um projeto, levá-lo à frente, começar, passar pelo meio e acabar de todo. Neste momento, a complexidade das perguntas e da maneira de chegar às respostas é grande e nós ganhamos muito em trabalhar inseridos em comunidades de pessoas que se interessam pela mesma coisa que nós e que discutem em conjunto. Estava a pensar, quando a Mónica falou de internacionalização, eu pensei que, e até me estava a lembrar da recente experiência da pandemia, onde durante 2 anos, sim, até ao final do ano passado, perdemos o contacto direto com os nossos colaboradores internacionais e que é uma coisa que não damos conta no primeiro mês ou 2 meses e ao fim de meia dúzia de meses estamos perdidos, porque são pessoas com quem trabalhamos há tanto tempo em rede e em discussão permanente que já conhecemos o cão, o gato, o periquito, conhecemos tudo sobre estas pessoas que um vive na Alemanha, outro vive na Austrália e outro, mas temos o hábito de nos encontrar, não é o hábito, é a rotina, digamos assim, de nos encontrar em diversas circunstâncias pela Europa fora, mais na Europa, devo dizer no meu caso, do que nos Estados Unidos, para discutir, para partilhar ideias, para construir, para desenhar projetos, coisa que de repente deixou de nos acontecer e nos deixou um bocadinho perdidos, um bocadinho à deriva, felizmente neste momento a retomar e obviamente com entusiasmo grande. E ainda bem que estamos reunidos nesta noite, que já seria possível. Falou de ensaios clínicos, assim como se eu tivesse 10 anos. Certo. Estamos a falar do quê mesmo? Então, se nós quiser, os ensaios, tentar explicar isto de uma maneira que seja intuitiva. Quando falamos de ensaios clínicos, a maior parte das pessoas pensa em ensaios ou estudos de intervenção. Intervenção significa que nós estamos a testar uma intervenção qualquer, clínica, nomeadamente um medicamento, por exemplo, ou um dispositivo, se quiser, para ver primeiro se é segura, são normalmente os ensaios que chamamos de fase 1, depois se é eficaz, os chamados ensaios de fase 2, e depois se é eficaz em comparação com as abordagens de tratamento ou de intervenção habituais, ou se é mais eficaz do que, ou se é pelo menos tão eficaz como, e tem outras vantagens, como ser menos tóxica ou menos complicada. Também, às vezes também testamos a não intervenção, que é uma coisa que costumamos fazer, por exemplo, radioterapia, a seguir à quimioterapia numa determinada doença. Gostávamos mais de não ter que fazer as duas coisas, porque poupávamos toxicidade, então testamos a omissão de uma determinada intervenção e tentamos perceber se conseguimos obter os mesmos outcomes, de tentar evitar a palavra, os mesmos resultados, é isso. Isto significa desenhar uma determinada estratégia, ter uma pergunta na cabeça, o que é que eu quero mesmo saber, tentar que a pergunta seja relativamente simples, tentar perceber como é que vamos medir uma vantagem. Uma vantagem pode ser haver mais respostas da doença a um tratamento, pode ser não só haver mais respostas, como essas respostas serem mais compridas, ou seja, estar prolongada a duração do controle da doença, o tempo em que a pessoa vive sem que a doença progrida. Idealmente, era aquilo que gostaríamos em todos os estudos ou ensaios clínicos, que as pessoas vivessem mais, ou que a gente conseguisse curar algumas doenças. Muitas vezes não usamos a palavra cura, até porque temos poucas certezas. Nós somos, eu acho que isso é característico dos investigadores, nós não somos pessoas seguras, nós somos pessoas até bastante... Estamos habituados a questionar-nos sistematicamente, ou seja, eu sou mesmo uma pessoa muito pouco segura, estou sempre a perguntar a mim própria se será esta a melhor maneira. Tudo é motivo de uma pergunta de investigação. É verdade que sim, é verdade que sim. Portanto, ensaios clínicos são isto, são estudos que desenhamos com várias fases e com vários
níveis de pergunta, segurança, eficácia, maior eficácia do que, ou pelo menos não menor eficácia do que, quando falamos de estudos de intervenção. Há estudos de investigação que são observacionais. Estou a pensar num projeto que tenho agora em mãos, numa determinada doença daquelas que eu trato, em que não está estudado, mas nós gostávamos de saber qual é a melhor. Há vários tratamentos que podem ser usados na mesma fase da doença. Não sabemos bem se a sequência que usamos para aplicar esses tratamentos, ou qual é a melhor sequência. Estamos a falar de uma doença que não sabemos resolver definitivamente, não sabemos curar, mas com a qual os nossos doentes vão viver muito tempo, muitos anos. É importante não estragar tudo com a primeira abordagem, portanto, gostaríamos de saber qual é a melhor sequência de tratamentos, se vale mais a pena começar pelo caminho A ou pelo caminho B, se vale a pena fazê-los sequencialmente ou concomitantemente, por exemplo. E isto, há estratégias, sobretudo quando temos boas parcerias, neste momento estou a pensar, por exemplo, numa bioestatista, que nos ajude a equacionar a pergunta e a desenhar estratégias para encontrar a resposta com grupos de doentes que estão à nossa disposição, se quiserem estar. Ou seja, os doentes participam nos estudos de investigação, naturalmente, se consentirem, se quiserem, depois de lhes ser explicado o que é o estudo e qual a utilidade que pode ter. E é também um contributo para a investigação. É um enorme contributo. Clínicos são assim um grande imenso tema na Se não fossem os ensaios, nós não saberíamos tratar os doentes. Porque, no fundo, e desculpe-me se calhar algum grosseirismo na minha linguagem, há uma coisa nova e vai-se testar de facto numa pessoa ou num grupo de pessoas. Sim, não estamos a falar necessariamente de usar um remédio pela primeira vez em seres humanos. Eu nunca participei num ensaio desse, um First in Human. Sim, uma coisa, um remédio, qualquer coisa. É verdade, mas não estamos a falar, às vezes as pessoas confundem esta história dos ensaios clínicos com ser cobaia de... Não é o caso. Quando um medicamento chega ao uso humano, já passou por um mundo de testes e de desenvolvimento. Mas sim, se não houver doentes disponíveis e com vontade de participar em estudos que nos permitam perceber, às vezes, qual é a utilidade específica daquele remédio ou daquela estratégia na doença, em que fase da doença, se não houver pessoas disponíveis para participar, nós não vamos aprender. E nós, enquanto comunidade, nunca seremos não vamos melhorar. Ou nunca vamos usufruir também dessa investigação, não é? Não vamos melhorar. Não estou a afirmar, estou a perguntar, acaba por ser um passo importante de conferir alguma utilidade àquilo que a investigação faz. Não há outra maneira de conferir... Bem, para este tipo de investigação, claro, entenda-se, não estamos a falar de todas as investigações. Não há outra maneira de confirmar a utilidade senão testá-la em condições que são obviamente controladas e que têm muitos mecanismos de segurança para quem goste, quem está interessado em participar. Vamos a mais uma cartada. Quem está no convento é que sabe o que lhe vai dentro. Eu penso que nós já temos, já entramos um pouco no convento, digamos assim. Se calhar podemos olhar aqui numa perspectiva dos passos do processo de investigação. Portanto, já falámos por um lado de ensaios clínicos, se calhar uma fase já mais ajusante da investigação, já falámos da pergunta e de como surge. Como é que vamos deste início para o fim, Mónica? Portanto, a partir do momento... De maneira geral, obviamente. Eu acho que aquilo que a Maria estava a dizer, no fundo, temos a pergunta e temos que desenhar uma estratégia para responder à pergunta. E isso é comum a qualquer investigação, seja uma investigação muito fundamental, seja uma investigação mais clínica. Portanto, desenhar essa estratégia, ou seja... Por outras palavras, uma metodologia? É uma metodologia, de forma a garantir que, dependendo do resultado que nós tenhamos, dessa metodologia, tenhamos uma resposta à pergunta que fizemos. Isso é o ideal. É se funcionar, a resposta é para um lado, se não funcionar, a resposta é pelo outro. Às vezes a pessoa obtém um NIM, e depois fica sem saber como é que é, e lá tem que desenhar outra estratégia, outra metodologia, exatamente, para responder à pergunta. Às vezes porque não fizemos bem a metodologia, outras vezes porque a biologia por trás é muito mais complicada e, portanto, temos que desenhar outro caminho para chegar aí. A partir do momento em que descobrimos, seja uma propriedade fundamental das nossas células, da maneira como se multiplicam, que é
completamente diferente e vemos, por exemplo, agora estou a pensar no género de coisas que nós fazemos, e vemos que esta propriedade pode estar alterada em doenças como o cancro, aí podemos nos mexer, de pensar, estudar, perceber como é que esta propriedade fundamental funciona, pelo interesse que temos em conhecer algo que é completamente fundamental a todo o nosso funcionamento, a perceber algo que está diferente na doença. E se calhar se está diferente na doença e eu quero algo que mata a doença e não mata o normal, se calhar posso aproveitar esta vulnerabilidade, este calcanhar de Aquiles destas células doentes. E aí já começa a mudar-me para aquilo que chamamos uma investigação mais translacional, que é perceber como é que eu posso aproveitar este problema da doença para matar a doença. Okay? E depois, se calhar, descubro até um químico, alguma propriedade que possa matar estas células. E depois, mas sempre em células em cultura, as nossas células em cultura, ou num animal de laboratório, seja ele o que for, não é? Utilizado da forma correta e de forma ética. E depois posso pensar, isto funciona. Se calhar até poderia funcionar em humanos. E aí uma investigadora como eu tem conversas, como já tivemos há bocado, com uma clínica como a Maria, e perguntar como é que eu posso realmente ver se isto poderia ser útil. Se posso passar daquela pergunta fundamental de perceber como é que nós funcionamos, a pensar, eu quero matar aquelas células, porque são células cancerosas, okay? São células que provocam problemas. E aí passamos à investigação clínica. É de referir que durante os últimos minutos Maria Gomes da Silva tem estado a consentir. Não, eu acho uma das coisas que é uma oportunidade sempre a cultivar, nós somos obviamente pessoas com trabalhos diferentes, com backgrounds completamente diferentes, e isso é muito obviamente essencial para fazer progredir a investigação. É pessoas diferentes encontrarem-se, conversarem, às vezes a propósito de coisa nenhuma, falarem daquilo que fazem. E a maneira como eu vejo aquilo que a Mónica faz é de certeza diferente da maneira como ela vê, e a maneira como ela vê aquilo que eu faço, se calhar não tem nada a ver com aquilo que eu faço realmente ou com a maneira como vejo. E o facto de termos meia hora para conversar pode levar realmente à gênese de uma estratégia. O tempo e o hábito também. Há que criar oportunidades para pessoas diferentes conversarem. Conversarem às vezes nem é com temas muito bem definidos, às vezes são conversas, não é à volta de uma mesa de café, é ao lado da chávena de chá. São conversas sobre aquilo que nos preocupa. A Mónica pode preocupar, como falávamos há bocadinho, aqui um mecanismo de divisão celular que ela me estava a explicar e que eu não conhecia, e a mim preocupa-me numa determinada doença não ter uma maneira eficaz e pouco tóxica de levar aquilo a bom termo, não é verdade? E conversando uma com a outra, eventualmente podemos pensar que poderíamos construir aqui assim algumas ideias à volta de um problema e desenhar uma estratégia que pode um dia levar a uma resposta. Não é rápido, nada disto é rápido. Deixe-me pegar nisso. Há pouco a Mónica disse que muitas vezes vamos parar a nins. São mais frequentes os nins do que os sims e os nãos? São muito frequentes e normalmente é porque a gente não está a ver bem a coisa. Imagino eu. São muito frequentes os nins, sim, são muito frequentes. Às vezes não fizemos bem a pergunta. É preciso lidar com a incerteza e com o erro? É, sempre. Sempre. É sempre preciso lidar com uma margem de incerteza. Olha, eu nesse aspecto tenho um enorme respeito pelos bioestatistas bons, que nos ajudam até a perceber como lidar com a incerteza, como lidar com a margem de erro. Por outro lado, é preciso saber o que é significativo, não nos ater aos números obsessivamente e pensar o que é que tem significado clinicamente falando isto para aquilo que faço. E o que é que, mesmo sendo significativo no papel, na realidade para nós não é útil, não é verdadeiro. Há muitos caminhos de investigação e muitos ensaios, muitos estudos que nos levam realmente a nins. Um dos problemas, por exemplo, na investigação clínica, é que nós levamos muito tempo a chegar a uma resposta. E sabe o que é que acontece? O mundo evolui muito depressa. O conhecimento evolui muito depressa. Se nós precisamos de 4 ou 5 anos, que é pouquíssimo, para chegar a uma resposta que estamos à procura num ensaio clínico,
aquilo que eu pensei hoje, o tempo que eu levo a desenhar, a arranjar financiamento, a implementar, a recrutar, a analisar, quando eu chego à resposta, ela já pode não ser atual. A pergunta de investigação, portanto, expira, é isso? Já o mundo mudou muito, já surgiram novos medicamentos, já foram testados noutro âmbito, ou neste âmbito, ou noutra doença parecida, e de repente, a resposta que eu encontrei, sim, até pode ser um sim ou um não, o que pode é já não ser relevante. Refere-se ao tempo em Portugal ou no tempo em geral? Não, refiro-me ao tempo em geral. Refiro-me ao tempo em geral. Os bioestatistas, de que forma é que os bioestatistas e a estatística são úteis para a investigação? Era ótimo ter aqui um bioestatista para ele nos dizer exatamente o que pode fazer. Estamos a tomar boa nota dessa sugestão. Eu devo dizer que recorro, como não sei nada de estatística nem de bioestatística, recorro entusiasticamente a quem me possa ajudar. Imagino que eu tenho uma pergunta na cabeça e não vejo forma fácil de conseguir responder de uma forma experimental, digamos assim. Os bioestatistas estudaram e conhecem, às vezes, modelos, maneiras de conseguir construir caminhos para chegar a respostas. Eles não trabalham no vácuo. Dos dados históricos de que dispõem? Não só históricos, mas também. Não só históricos, mas também. Usam dados históricos, usam dados atuais, usam dados de literatura, que sabem procurar, que sabem pesquisar. Muito trabalho pode ser feito até contactando os autores de publicações que já existem e perguntar: posso dispor dos teus dados para fazer uma análise diferente, de uma maneira diferente? Então também não estamos a inventar a roda, não é? Sim, claro, se os dados existem, isso aliás hoje em dia é uma coisa básica da investigação. Os investigadores, quando publicam, em geral, até fazem uma afirmação de disponibilização dos seus dados para quem os quer usar numa investigação séria, digamos, vamos lhe chamar. Mas só fazer aqui um ponto também que eu acho que é interessante desta interação, é também como é que se responde às perguntas e que perguntas. Porque nós podemos pensar que temos uma pergunta e achamos que a resposta é esta e é o caminho mais fácil, vamos fazê-lo. E como a Maria estava a dizer, parte do mundo vai fazê-lo porque é também, se calhar, a resposta mais óbvia e que vale a pena fazer. Mas muitas vezes o percurso mais óbvio, aquilo que nós vemos logo, bom, temos aqui uma casa, a porta é ali, eu vou sair, quero ir para ali, é a coisa mais óbvia. Mas às vezes é uma casa complicada e a maneira de sair não é a maneira mais óbvia de sair. E a verdade é que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia foram resolvidos não da maneira mais óbvia. E o que acontece é que nós temos que ter fábricas de soluções, às vezes sem pensar nos problemas. Ou seja, ter soluções diferentes, quase como formar chaves diferentes, para depois, quando chegarmos à porta, podemos tentar várias chaves. Dispor de ferramentas para tentar. E é isso que nós tentamos fazer no tipo de investigação que a gente faz. Ao conhecermos aquilo que como é que o nosso corpo funciona, nós estamos a criar chaves diferentes, porque é conhecer estratégias diferentes como o nosso corpo funciona, que depois, no fundo, é aquilo que está desregulado na doença e às vezes a pessoa pensa, utilizando aquilo que eu aprendi naquela circunstância, se calhar eu consigo ir à tua doença e fazer algo diferente. Ou seja, conseguir esta fábrica de ideias, que a investigação do tipo que eu faço é muito importante para a clínica, para gerar ideias para a clínica. Por outro lado, uma das conversas que nós tivemos é crítica e mostra a importância da clínica para aquilo que eu faço. Eu, na investigação que faço, penso, eu tenho aqui uma solução, porque eu descobri uma diferença entre as minhas células e as células normais e as células do cancro. E vou utilizar isto para matar o cancro. Mas a verdade é que, por exemplo, os cancros são todos diferentes. E eu, se calhar, vou tentar isto, porque faz sentido para mim utilizar este tipo de cancro, porque eu não sei nada de cancro, sou investigadora fundamental, digamos, mas se falar com a Maria diz-me, não, aquele tipo de cancro é que realmente tem algo que faz com que isto seja altamente irrelevante. E depois diz-me também, não, aquele tipo de cancro, se fores trabalhar naquele tipo de cancro, já se tem muitos tratamentos. O que tu fizeres já não vai fazer uma diferença enorme. Mas se trabalhares naquele tipo de cancro onde não se sabe ainda nada, onde quando a pessoa tem um diagnóstico sabe que é muito, muito difícil, se calhar naquele tipo de cancro vale a pena investir com a tua chave. Porque aí, se conseguires alguma coisa, faz uma diferença enorme. E isto só acontece destas conversas. E, portanto, é muito importante criarmos circunstâncias onde pessoas que vêm assim de diferentes áreas de trabalho conseguem conversar. Eu não conheço muito bem este jogo de cartas, mas tenho a impressão que nós já
Já ultrapassámos. E ainda bem que a conversa é assim. A curiosidade matou o gato. Acho que posso dizer que a curiosidade não matou gato nenhum. Não, afinal, sobrevivemos. Exatamente. Muito bem. Até promove O os cão é o gatos melhor e o amigo cão. do homem. Daqui poderíamos talvez falar sobre a experimentação animal, que a Mónica também, de certa forma, já tocou. O saber não ocupa lugar. Acho que nem me vou atrever a tocar nesta questão, porque já está mais que demonstrado. Grão a grão enche a galinha ao papo. Então vamos falar sobre financiamentos da investigação. Mónica, o que é que quer dizer com o seu olhar e com o seu acenar de cabeça? Não, o financiamento da investigação é crítico. O que fazemos, a investigação, é caro. O que é caro na prática? O que é caro? São as máquinas, são os reagentes, são as É pessoas, são os tudo. espaços, é tudo As caro? máquinas dependem da investigação que se faz, os salários são caros, como é em qualquer profissão. A operação toda de uma instituição, o dia-a-dia da instituição, tudo, as viagens das pessoas por aí fora, tudo isso é caro. Mas, na realidade, o que é difícil, eu acho, para convencer ou para mostrar a importância da investigação é que, na maior parte das profissões, quando elas param, o mundo vê, os médicos param, o mundo vê, os professores param, o mundo vê. A investigação para, se calhar não vemos hoje, mas se calhar daqui a algum tempo temos outra pandemia e não há nenhuma vacina para ninguém. E, portanto, algo que tem um impacto a longo prazo é muito mais difícil de sentir. E, portanto, ou temos governos com visão... De cuidar. De cuidar, sim. Ou temos governos com uma visão a longo prazo que percebem que investigação é investir num futuro mais sustentável, mais saudável por aí fora, ou é muito complicado. E realmente tem havido pouco investimento em Portugal em investigação. Maria, como é que a galinha enche o papo, se é que enche? Pois, não enche muito, mas a investigação clínica é também muito cara. Eu diria que, em termos práticos, o caro aqui são as pessoas. Aliás, para mim, e mesmo quando falamos da investigação que a Mónica faz, eu diria que equipamentos são críticos, infraestruturas são críticas, sem pessoas é que não há investigação. Primeiro não há ideias e depois não há investigação de todo, porque são as pessoas que movem isto. Na investigação clínica, talvez isto ainda seja mais verdade. Para ser franca, a gente não precisa de grandes equipamentos. Isto, qualquer computador é uma grande ajuda e não são particularmente caros. Mas precisamos de pessoas, de gente. As estruturas de investigação, os centros, as unidades de investigação clínica, como existe no meu hospital, como existem hoje em dia, diria eu, em muitos, na maioria, em quase todos, são estruturas que consomem recursos humanos, que têm que ser qualificados, que têm de ser educados, têm que ser treinados, e quando eu digo qualificados, é bem qualificados, não é no papel, não é aquela coisa de eu estou certificado em, não, é saber efetivamente. Ter um saber que ocupe lugar. Ter um saber que ocupe lugar e pô-lo a render. Muitas destas pessoas que existem nestas estruturas existem para facilitar a existência da investigação, não é para a fazer, ou seja, aos investigadores, que sou eu e os meus colegas exatamente como eu e que o fazem em geral por entusiasmo, não é por muito mais, mas depois há toda uma série de pessoas que têm que existir para suportar a nossa vida do dia-a-dia, ou seja, nós recolhemos dados sobre doentes e sobre tratamentos e sobre complicações, e estes dados têm que estar registados, têm que ser verdadeiros, não é que a gente tenha por hábito de pôr lá dados que não são verdadeiros, mas tem que existir pessoas que vão verificar que os dados são verdadeiros, tem que haver depois macromáquinas de análises de dados, têm que ser verificados e outra vez verificados e são levantadas perguntas quando há inconsistências e incoerências, e há sempre, como é evidente, não é? Estamos a falar de muitos dados, de muitas pessoas, e isto consome recursos, e aqui também o investimento não é de todo suficiente. O investimento em pessoas... Eu neste momento estou a pensar nos hospitais e estou a pensar nas unidades de investigação clínica dos hospitais, temos falado de muitas outras coisas, é muito insuficiente. Costuma-se dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro traria boa investigação? Não necessariamente boa investigação. Não, a boa investigação não vem com o dinheiro. O dinheiro ajuda muito se houver uma boa investigação, mas não é por haver dinheiro que a investigação é boa. Diria eu, não sei. O dinheiro... Portanto, o dinheiro traz mais dinheiro quando se fala de investigação, também porque o dinheiro permite atrair as melhores pessoas
E as melhores pessoas trazem muito boa investigação e normalmente também trazem mais dinheiro. Portanto, era nesse sentido que perguntava. Sim, não que havendo dinheiro obriga Sim, não nasce uma coisa maravilhosa. Tem que haver estratégia mas não há boa e tem que investigação haver... sem algum dinheiro, é isso? Claro. É isso mesmo. É isso mesmo. Mónica, há pouco também falámos dos jovens, neste caso no IGC. Esses jovens, ou os jovens investigadores no geral, não chegam a velhos enquanto investigadores? É uma boa questão. Os investigadores chegam a velhos, não é? A verdade é que hoje em dia estamos a ver um grande afunilamento da carreira em investigação. Ou seja, há uma grande desistência. Há uma grande desistência e também há uma grande seleção. É muito competitivo, é mesmo muito competitivo. Eu acho que aqui a verdade é que eu acho que para pensar numa sociedade que se quer desenvolvida e baseada no conhecimento, nós devíamos ter investigadores não só na investigação. As pessoas treinadas em investigação, que sabem resolver problemas, deviam estar nas escolas, deviam estar nos hospitais, deviam estar na administração pública, porque queremos pessoas que decidem como é que o nosso mundo vai ser, não é? Que decidem aquilo que nós vamos fazer e podemos fazer na nossa sociedade, que sejam pessoas que estejam treinadas a pensar em problemas, que pensem racionalmente e que possam ir buscar evidência, para quando têm que tomar decisões, tomem as melhores decisões. E, portanto, em Portugal, a investigação está muito afunilada para as pessoas que ficam na universidade, ficam nos centros de investigação, e a verdade é que em muitos dos outros países há muitas outras áreas para onde estas pessoas podem ir e serem felizes com isso. Por exemplo, as empresas ligadas com a investigação em biotecnologia, por aí fora. E eu acho que aqui, em Portugal, temos realmente que investir na diversificação de opções. Porque as próprias pessoas também podem criar essas opções, o próprio investigador pode ser proativo se tiver ferramentas para isso fazer, não é? A ciência cidadã, de certa forma, acaba por ajudar a concretizar alguns desses desejos que enumerou. Sim, sim. No fundo, abrir as portas aos cidadãos para fazerem ciência e abrir as portas aos investigadores para estarem na sociedade. Quanto àquela questão de haver um sentido de investigação mais generalizado. Sim, exatamente. Na comunidade. Mas aqui é mais uma cartada. Se fosse fácil, estariam cá outros. Já falámos aqui de algumas dificuldades ou obstáculos. Maria Gomes da Silva e Mónica Betancourt Dias riem-se neste momento. Estou a fazer uma audiodescrição. Quais é que são outras barreiras a ultrapassar para além do financiamento? Se calhar até algumas características pessoais dos investigadores. Características essenciais para a investigação. A persistência. A persistência, nós temos que estar não é habituados nunca nos habituamos, mas temos que estar preparados para que as coisas não corram bem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, convém que corram bem de vez em quando, não é? Pode desânimo não ser. Temos que estar preparados para procurar caminhos alternativos. No caso da investigação clínica e na forma como está organizada em Portugal, e obviamente não será assim em todo o lado, temos que estar preparados para ir buscar tempo onde ele não existe. E isto não é uma coisa boa. O tempo devia existir e ser alocado à investigação, ou seja, há coisas que deviam ser feitas em paz e com tempo, até porque ninguém pensa a correr ou numa noite de insónia, pelo menos as melhores ideias não são nessa altura. Temos que estar preparados para resistir a muitas frustrações. A muitas frustrações. Recuperação e resiliência, se calhar. Talvez. Eu não sei se isso que disse, se fossem fáceis seriam aqui outros, não sei se é verdade. Acho que provavelmente muitas outras pessoas podiam estar no sítio onde eu estou, mesmo muitas, mas tenho a certeza que não todas. Tenho a certeza que não todas. Concordo, Mónica. Persistência é essencial. É uma propriedade do investigador, exatamente porque temos muitas respostas que são não, nem, e a capacidade de dar a volta, de criar uma nova pergunta, uma nova estratégia e de ver no erro uma oportunidade, porque às vezes o erro diz-nos, estamos a pensar mal, mas há ali algo muito interessante porque nós não conseguimos explicar e, portanto, está ali algo muito mais interessante do que aquilo que eu estava a pensar antes e vamos agora descobrir aquilo que era o erro é algo completamente novo. Vamos abordar isso e como? A capacidade para, às vezes, mergulharmos no desconhecido
acho que é uma prioridade muito importante e que nem toda a gente tem. Vamos aqui só buscar outra possibilidade de obstáculo que Jorge Calado enumera neste livro, Limites da Ciência, que usámos também no terceiro episódio das segundas de conversa, em que diz: se em 2013 a grande surpresa fora para mim a prevalência da fraude na investigação científica, 7 anos depois o problema tornou-se gigantesco. Por outro lado, a crescente burocratização do financiamento tem coarquetado a liberdade da pesquisa científica. A curiosidade, de que falámos também, foi substituída pela necessidade de produzir resultados. Estes são também alguns obstáculos que enfrentam nos vossos percursos de investigação? Mónica? Eu acho que há uma grande reflexão, não é, do como é que a ciência é feita. Ou seja, uma coisa é a ciência e como é que e as questões que levantamos e o conhecimento que produzimos. A outra coisa é como é que a ciência como atividade, a investigação como atividade é feita. E há uma grande reflexão neste momento de como é que todo o mundo que gira à volta da investigação funciona. Seja quando concorremos a projetos, se faz sentido a avaliação dos projetos como é feita, ou se às vezes basta escolher os que são muito bons, os que são muito maus e tudo o resto se levanta uma moeda e decide-se assim, porque a taxa de probabilidade, de qualquer maneira, é tão baixa que mais vale atirar à sorte. A maneira como nós damos reconhecimento a quem realmente faz boa investigação. O que é boa investigação? O que é que nós devemos reconhecer? É a investigação de alguém que trabalha isolado e tem umas grandes ideias, ou temos também que aprender que na investigação o trabalho colaborativo é igualmente importante e às vezes uma pessoa calada, que até nem aparece tanto, é uma pessoa essencial para um trabalho que surge de um grupo de várias pessoas. Portanto, há muitas dimensões da investigação que, como atividade, nunca se pensou muito sobre elas. E neste momento está-se a fazer um grande exercício a nível da União Europeia e muitos países diferentes, de como é que queremos que a investigação funcione. Nós até dentro do nosso Instituto de Investigação, porque avaliamos regularmente os nossos investigadores e também estamos sempre a refletir, não é, o que é que nós avaliamos. A investigação, o trabalho em grupo, como é que eles contribuem para a instituição, como é que eles formam a nova geração de investigadores, que a Maria também estava a falar e que é importantíssimo da nossa atividade. Como é que nós criamos este desejo de conhecer mais nas gerações seguintes e de o fazer bem. Portanto, há aqui muitas perguntas importantes de como é que a investigação deve ser feita. Precisa olhar para ela própria. E da abertura, como é que nós falamos? Há pessoas que escondem aquilo que estão a fazer e que não querem comunicar, mas a importância de comunicar. E viu-se agora, durante esta pandemia, o facto das pessoas estarem a libertar logo os resultados que estavam a ter foi fundamental, porque outro investigador, noutra parte do mundo, pegava logo naqueles resultados e continuava a avançar com a investigação. Isso foi essencial para muito daquilo que se passou e que levou aos avanços que se fizeram durante a pandemia. A última coisa é a questão da reprodutibilidade, que é uma questão muito importante em ciência e que, portanto, que temos que dar tempo às pessoas para fazerem a ciência bem feita e para outros grupos reproduzirem os dados, nomeadamente quando tem a ver com saúde e com tratamentos. Temos que garantir que aquilo que se descobre está correto, não é? E não vamos dar um tratamento errado a uma pessoa. Claro. Maria, vejo que partilha destas visões. Sim, eu estava... É claro que as palavras em mim ecoam sempre de uma maneira um bocadinho diferente, o que é natural, porque são mundos um bocadinho diferentes, mas eu, por exemplo, não sou pressionada, há bocadinho estava a explicar isso à Mónica, eu não sou pressionada para produzir resultados. No meu caso, se eu publicar 10 artigos este ano e para o ano publicar um, ninguém dá conta da diferença, o que significa que, de facto, esta investigação clínica que vamos tentando gerar em alguns ambientes hospitalares não é muito valorizada. Talvez não seja assim tão importante que seja hipervalorizada em termos de carreira, não é isso que me refiro. Devia ser protegida, porque se não houver... Os médicos estão, de facto, numa posição privilegiada para pensarem em problemas, ou seja, a vida deles é resolver problemas, não é? E por isso é fácil, talvez, estar nesta posição de identificar problemas e em comunicação próxima com quem tem instrumentos, do meu ponto de vista, super sofisticados, para tentar ajudar a resolvê-los. Por exemplo. Devíamos acarinhar e, de alguma forma, valorizar. Eu passarei certamente os próximos anos que me faltam, enquanto puder trabalhar, e a fazer investigação, provavelmente em moldes parecidos
mas não acho que deva ser assim, que deva ser o futuro da investigação para os médicos, de todo. Acho que as pessoas precisam de tempo e precisam de ser incentivadas, motivadas e aí sim, aquilo que produzem, não em quantidade, atenção, isto não é ao quilo nem ao metro, mas aquilo que produzem era importante que fosse valorizado, que fosse de alguma forma contabilizado no seu percurso, na sua carreira. Uma pessoa que publica não é, talvez, não deveria talvez ser olhada da mesma forma que as pessoas que não publicam. É preciso tudo para fazer um mundo, atenção, é preciso tudo para ter um serviço a trabalhar, mas eu fico muito feliz por no meu serviço haver produção científica e no fundo todos contribuirmos para isso, cada um da sua maneira, um mais escalado, um mais interventivo, um com mais ideias, outro com mais capacidade de execução. São valências diferentes. E acabou de responder à próxima cartada, que era a mão lava a outra e a união faz a força. Importa referir que as nossas convidadas não conhecem este baralho de cartas. Eu conheço mal, as nossas convidadas não conhecem mesmo. Portanto, estamos aqui num jogo sem qualquer batota. Mas eu só para pegar neste ponto, eu acho que isto é um ponto que falta mesmo resolver em Portugal, que é a questão da investigação clínica do tempo protegido para os clínicos, que é algo que, por exemplo, quando eu estive no Reino Unido, havia vários médicos que trabalhavam um dia por semana na clínica e os outros 4 dias era a fazer investigação. E era muito engraçado porque uma coisa bebia da outra, porque na mesma pessoa fazia investigação fundamental até, sem ser investigação clínica, e depois estava na clínica a ver o doente. Portanto, aqueles problemas do doente passavam para a investigação, na investigação via coisas, depois pensava, se calhar vou ver isto no meu doente, e depois via no doente. E isto não temos em Portugal. Eu acho que é realmente fundamental, é algo que falta resolver, é esta questão do tempo protegido para os médicos, para os clínicos. E da motivação. Sim. Tem que se criar motivação. As pessoas não podem estar afogadas e afundadas em problemas, em burocracias. Por exemplo, há bocadinho também foi uma palavra que me soou, e incapazes de ter aquela bolha de ar para respirar um bocadinho e ter a curiosidade, a vontade, a motivação, a força, a energia. É preciso criar esse espaço e essa oportunidade. Devagar se vai ao longe e quem procura acha. Também temos tratado o tempo da investigação. Vamos aqui às nossas últimas cartadas. Coração que não vê, coração que não sente. E já a caminho do final da nossa conversa. Mónica, parece-lhe importante que o coração, portanto, da comunidade conheça e veja o trabalho da investigação para melhor cuidar e valorizar e, quem sabe, contribuir de alguma forma? Sem dúvida. Acho que o conhecer é essencial. O conhecer, aqui também a sociedade conhecer a investigação, mas também a investigação conhecer a sociedade. Eu volto um bocado àquele ponto que também estava a pegar antes, que é a questão da ciência, de haver uma democratização da ciência, ou seja, de haver uma ciência muito mais próxima da sociedade. Porque se a sociedade também perceber como é que a ciência é feita, como é que as questões são levantadas e respondidas, haveria muito... Por exemplo, durante a pandemia houve uma grande discussão porque este perito diz isto e aquele perito diz aquilo. E, na verdade, isto é tão comum dentro das nossas áreas que há pessoas que, quando olham para um problema científico, até que o problema esteja resolvido, pode haver diferentes opiniões e diferentes investigadores que tentam diferentes caminhos. Isto é normal. Só que a investigação normalmente é só visto o produto final e não o caminho para a investigação. E, portanto, a proximidade da ciência com a sociedade também é muito importante para que se torne comum a pessoa perceber o caminho da investigação e as pessoas também o façam no seu próprio dia para resolverem os seus problemas. Até mesmo porque a sociedade só vai investir em coisas a que dê valor. Claro. Em última análise, está bem, ok, a gente pode culpar os nossos governantes de tudo aquilo que quiser, mas é a sociedade que faz mover as coisas. Portanto, se a sociedade não valorizar o conhecimento, seja qualquer que seja o tipo de investigação, provavelmente, a prazo mais ou menos lento, as coisas tendem a definhar. E eu penso que não é de todo esse o caminho desejável. O caminho desejável é que a investigação exista porque é uma coisa, eu ia dizer útil, mas útil é a palavra errada. Porque Sim. A investigação não tem que ser útil, pode ser útil, claro, Deus queira que seja, mas não é isso que é. É realmente a procura de saber mais. E, no fundo, é isso que nos faz mover, quer a Mónica, quer a mim. É isso que nos diverte. Mas também é importante que isto seja reconhecido pela sociedade como um valor social.
como um valor social. Vamos entregar aqui a penúltima cartada a Maria Gomes da Silva, por favor. Mónica, obrigado. Quem espera sempre alcança. A espera leva-me necessariamente à palavra esperança. O que é que lhe dá esperança para os anos que vêm, no que toca à investigação? Apesar de tudo, não é uma forma boa de começar, mas independentemente das dificuldades da vida do dia-a-dia, aquilo que eu consigo fazer hoje em termos de investigação é diferente, é melhor e é mais do que aquilo que eu era capaz de fazer há 10 anos. Claro que também estou envolvida em atividades que às vezes não me divertem tanto como aquelas que tinha há 10 anos, mas acho que consigo fazer mais e tenho esperança de nos próximos 10 criar condições para que outros consigam fazer muito mais. Essa é a minha aposta, é a minha esperança para os próximos tempos, sim. Mónica, era aquilo que eu gostava. Para fechar. É parecido também. Há dois aspectos aqui. Um está focado na minha investigação e perguntas que quero mesmo resolver, mas o outro tem a ver com este aspecto de, no fundo, já fizemos um grande caminho em Portugal. O financiamento não tem ajudado, mas a verdade é que temos uma massa crítica brutal de pessoas que foram treinadas em diferentes sítios e que vivem em Portugal. As pessoas gostam de vir para Portugal, de trabalhar em Portugal. Portanto, temos todas as condições para tornar Portugal um dos melhores países para fazer ciência, onde se cria realmente ideias inovadoras e onde essas ideias depois, eventualmente, podem ter uma aplicação na sociedade e também um efeito na economia. Portanto, acho que temos que ter esperança e contribuir, no fundo, para criar esse ecossistema onde essas mudanças ocorrem. Passo para si a honra da última cartada. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Nem bem que nunca acabe, exatamente. É uma outra maneira de dizer que, infelizmente, o nosso Acabou chazinho o tempo. Chegou ao fim. Muito obrigado, Mónica Betancourt Dias, Obrigada. Maria Gomes da Silva, pelas vossas presenças Obrigada. neste 6º episódio das Segundas de Conversa. Obrigada. Chega assim ao fim o episódio de hoje, mas como já é tradição, também não o queremos deixar ficar mal, voltamos já no próximo mês, no dia 25 de julho, para falar sobre cancro da cabeça e pescoço e, naturalmente, também sobre cancro oral. Serão nossos convidados Filipe Freitas, médico-dentista, especialista em patologia oral, e Eduardo Neto, radio-oncologista, com presença na consulta multidisciplinar de cancro da cabeça e pescoço no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, que conhecemos como o IPO de Lisboa. Marca então na sua agenda, 25 de julho, às 21 horas, aqui no sítio do costume, onde contamos consigo. Até lá, mantenha o contacto connosco, fique desse lado e escreva-nos as suas dúvidas, sugestões, críticas, reclamações pelo e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt e mantenha-se a par de todas as novidades em ligacontracancro.pt/2deconversa e, naturalmente, em toda esta página da Liga Portuguesa contra o Cancro. Falo do site, do Facebook e do Instagram. Quanto a mim, é sempre um gosto poder passar o serão com estes convidados e ser parte da partilha da ciência. Obrigado à Liga Portuguesa contra o Cancro pelo convite e a esta equipa que não está a ver, mas que está a levar até si este episódio, que é o sexto episódio cheio de ciência, daquela que nos faz bem, que nos é útil e que nos faz estar aqui por si. É assim mesmo. Portanto, 7º episódio das Segundas de Conversa, dia 25 de julho. Contamos consigo e com a ciência. Até lá. Obrigado por ter estado desse lado.